Bom, gente, nessa terceira parte da aula sobre telescópios, vamos ver com mais detalhes instrumentos modernos, telescópios em projetos e telescópios em outras faixas de comprimento de onda além da faixa visível. E já começando com esses que aparecem aqui nessa imagem. O telescópio espacial é um exemplo clássico, famoso, de um telescópio fora da Terra, que trabalha numa faixa de frequências que não é exclusivamente a luz visível, trabalha no ultravioleta também. E um conjunto de telescópios moderno chamado VLT, a sigla de Very Large Telescope. É um conjunto de 4 telescópios, dos quais 3 aparecem aqui nessa imagem. Conjunto de telescópios operado por um consórcio europeu, mas os telescópios estão na América do Sul, no Chile, no norte do Chile e no deserto de Atacama. Vamos ver isso então. Bom, vamos começar com o Brasil. No Brasil, os telescópios ópticos são operados pelo Laboratório Nacional de Astrofísica, que é um órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia, que faz aí a coordenação das operações dos telescópios ópticos no Brasil. Aqui, nessa imagem, está o Observatório do Pico dos Dias. É um observatório antigo, construído no final dos anos 70, mas tem um papel importante como uma instalação de treinamento para os estudantes de astronomia, para os estudantes de pós-graduação. E, além disso, o observatório opera, não aqui no Pico dos Dias, mas no seu escritório, na cidade de Itajubá, no sul de Minas Gerais, opera também os telescópios Gemini e SOAR, são consórcios internacionais dos quais o Brasil faz parte, que são operados também pelo Laboratório Nacional de Astrofísica. Algumas coisas interessantes aparecem aqui nessa imagem. Primeira coisa, se a gente for comparar essa imagem com os observatórios que a gente viu nas aulas anteriores, verá que o verde domina, né? Normalmente observatórios são instalados em locais secos e sem vegetação. O Brasil é muito verde, então esse é um problema, porque verde significa umidade e observatórios requerem locais secos para a operação. Para vocês saberem, aqui nesse domo tem um telescópio que está aparecendo aqui, um telescópio de 1,60 m de diâmetro. É o maior telescópio instalado no território brasileiro, que opera já há um pouco mais de 40 anos. Os domos pequenos são 2 telescópios de 60 centímetros e o domo menorzinho um de 40. Aqui está um outro telescópio brasileiro, na verdade um consórcio internacional, do qual o Brasil tem um terço do investimento e um terço do tempo do ano. Na verdade, um pouquinho menos do tempo, porque esse telescópio está instalado no Chile e, para ceder o território, o Chile ganha em retribuição 10% do tempo. Então, os outros 90% do tempo são divididos 30% para cada membro do consórcio. Mas é fácil ver aqui a diferença da vegetação, né? Isso aqui é o deserto de Atacama, não tem vegetação, são rochas. E aqui se vê o domo. Algo é interessante de comparar também, o domo desse telescópio aqui, que é um telescópio de 4 metros de diâmetro, é mais ou menos o mesmo diâmetro do domo desse aqui, que é um telescópio de 1,60 m de diâmetro. Por que a diferença? Porque o telescópio SOAR, sendo um projeto mais moderno, falei isso na aula anterior, o telescópio mais moderno ele é feito em montagem alta-azimutal, não é em montagem equatorial, portanto o telescópio é todo mais compacto e requer um domo menor. Aqui tem uma imagem de dentro da cúpula do telescópio SOAR, dá para ver aqui como o telescópio é montado, ele é uma montagem alta-azimutal, esse disco aqui gira em azimuth, e aqui ele pivota nesse eixo aqui, pivota em elevação, em altura. O espelho primário está aqui. Aqui nessa outra imagem da direita dá para ver o espelho primário por baixo. Se vocês viram com atenção a aula passada, vão lembrar que os telescópios modernos são apoiados numa malha de pistões hidráulicos que compõem a ótica ativa, ou seja, o telescópio é suportado de baixo por um conjunto de pistões hidráulicos que mantém sempre a forma do espelho o mais próximo possível da forma nominal, corrigindo assim pequenas deformações causadas por variações de temperatura ou pelo fato do telescópio estar numa posição ou noutra, o que faz com que o campo gravitacional atue de forma diferente conforme a posição do telescópio. Essa é uma bela imagem do Cerro Pachón, lá no norte do Chile. Aqui está o SOAR, a mesma imagem anterior, no seu domo
o domo tem mais ou menos 20 metros de largura. E aqui em primeiro plano o Gemini Sul. Na aula passada eu mostrei uma foto do Monte Mauna Kea, no Havaí, onde está o Gemini Norte. Na verdade, naquela imagem ele estava aberto, né? O domo estava aberto, aqui o domo está fechado. Para abrir, esse anel inferior desce, o anel superior sobe para o ar fluir através da cúpula, gerando um mínimo de turbulência e assim melhorar a qualidade da imagem. Então aqui estão os dois telescópios na mesma montanha, separados aí por uns 200 metros, lá no Cerro Pachón, no norte do Chile. Aqui está o telescópio SOAR, como ele é a sua estrutura, o seu projeto. Vejam, ele é um telescópio alto-azimutal, gira aqui embaixo, pivota aqui embaixo em azimuth, pivota sobre esses eixos aqui em elevação. Os instrumentos estão dispostos aqui, ao longo dessa estrutura. E como é que funciona o telescópio? Olha, aqui está o espelho primário, aqui tem o espelho secundário acima dele, a luz reflete no primário, reflete no secundário, e depois reflete no espelho terciário. Esse espelho terciário pivota e joga a luz do telescópio para qualquer instrumento que esteja localizado aqui sobre esse anel. Ou seja, trocar de instrumentos é muito rápido. Isso é um projeto moderno de telescópio profissional, é assim que eles funcionam. Agora vamos falar um pouco do futuro. Qual é o futuro dos telescópios ópticos? Aqui está o grande exemplo. Esse é o projeto europeu, ele recebeu o nome de de europeu, ELT, Extremely Large Telescope. É um projeto de um telescópio com impressionantes 39 metros de diâmetro. 39. Ele está em fase inicial de construção, deve ficar pronto lá para 2023, 2024. E quando ficar pronto, será o maior telescópio do mundo. Vocês podem imaginar a imensa área, né? É fácil fazer a conta. A área é muito, muito maior, é 4 vezes maior do que os maiores telescópios atuais, aí, como os telescópios Keck, no Havaí, que tem 10 metros de diâmetro. Tem outros nessa faixa de tamanho também. Na Espanha, na África do Sul, tem telescópios com 10 metros de diâmetro. Bom, mas aqui então tem uma ideia de como será esse telescópio. Obviamente o espelho não é único, é um mosaico de hexágonos para ser tratável, né, para ser transportável. Tem uma silhueta aqui de um veículo e 2 pessoas, para vocês terem uma ideia de escala da construção toda. O prédio, quando ficar pronto, vai ter essa cara, essa é uma visão artística. O prédio vai ter 100 metros de altura por 90 de diâmetro. Realmente impressionante. Principalmente se a gente pensar que tudo isso está sendo construído no alto da Cordilheira dos Andes, um lugar onde existe atividade sísmica diária, todo dia. Não é que todo dia tenha grandes terremotos, mas todo dia tem microtremores. Então o projeto da estrutura como um todo deve já prever esse tipo de coisa, deve prever inclusive grandes terremotos. O ELT está em construção perto da cidade de Antofagasta, no norte do Chile, num lugar chamado Cerro Armazones. Antofagasta fica mais ou menos na mesma latitude de São Paulo. Esse é um outro projeto impressionante, o TMT, 30 Meter Telescope, telescópio de 30 metros. Como diz o seu nome, um telescópio também com espelho de mosaico, com 30 metros de diâmetro. Ele não começou a construção ainda. Existe o projeto, mas não a construção. Ele deve ser instalado ou no Havaí, no mesmo Monte Mauna Kea, onde já tem um grande conjunto de telescópios, eu mostrei eles para vocês na aula passada, ou talvez nas Ilhas Canárias. Isso não está definido ainda. Tem aí uma mistura de questões técnicas com questões políticas envolvidas na construção desse telescópio. Na verdade, os povos nativos do Havaí são contra a instalação desse telescópio lá, por razões aí que vocês podem procurar na internet. São razões que misturam desde convicções religiosas, disputas políticas, enfim, é uma questão bem complicada que ainda não está resolvida. Aqui o TMT por dentro vai ter essa cara. É muito parecido com o SOAR, vejam, uma plataforma azimutal que gira aqui, né, o movimento dele no plano horizontal, em azimuth. Ele pivota nesse eixo aqui, ó, aqui está um lado, aqui está o outro lado, ele pivota em elevação. Ou seja, o telescópio é muito compacto, ele praticamente enche o domo inteiro. E tem um terceiro espelho aqui também que joga a luz do espelho secundário para qualquer um dos periféricos aqui ou aqui. É um projeto, então, similar aos anteriores. É um outro projeto dos chamados ELTs que devem entrar em operação em meados dessa década de 2020.
Mais um, o Giant Magellan, esse sim está em construção. Esse é um projeto um pouquinho diferente. Reparem aqui, são 7 espelhos de 8 metros de diâmetro. O central tem um furo, de maneira que a luz é refletida nos 7 espelhos, que juntos formam o primário, reflete aqui em cima num secundário único, desce, passa pelo furo no centro do espelho central e faz foco atrás dele, ou seja, uma ótica Cassegrain. Esse projeto já está em construção e o Brasil faz parte desse consórcio. Na verdade, o Estado de São Paulo, através da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, faz parte da construção desse telescópio, o que significa que, quando ele ficar pronto, os astrônomos do Estado de São Paulo vão ter acesso a esse telescópio numa fração do tempo equivalente à fração do investimento. Assim que funcionam os grandes consórcios internacionais de telescópios. Aqui está uma visão interna do que vai ser o Giant Magellan. Vejam, são 7 espelhos, com um único espelho secundário, o foco aqui atrás do espelho central. Aqui tem a silhueta de uma pessoa, para vocês terem uma ideia de escala. Notem que o projeto também é de um domo tão aberto quanto possível, exatamente como o domo do Gemini, que eu mencionei na aula passada, exatamente como o domo do Gemini, para evitar muita turbulência do ar acima da cúpula. Então o que se faz? Se deixa o ar fluir através do domo tanto quanto possível. Essa é a ideia desse telescópio. Agora vamos falar um pouco de radioastronomia. Astronomia em outras faixas de comprimento de onda, além da faixa óptica. A radioastronomia é mais jovem que a astronomia na faixa visível. A astronomia do visível começou lá com Galileu, no comecinho do século XVII. A radioastronomia não. A radioastronomia é bem mais nova, ela começou na prática depois da Segunda Guerra Mundial e surgiu como subproduto do desenvolvimento das tecnologias de radar e de radiocomunicações desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui tem um esquema, aqui tem uma foto, né, de um radiotelescópio e o esquema típico deles. Os radiotelescópios normalmente são estruturas similares aos ópticos, ou seja, tem um refletor primário, só que não tem um secundário. Normalmente no foco primário está o receptor, a antena, né? É um radiotelescópio, ele funciona de maneira análoga àquelas antenas até de televisão que muitos têm no telhado de casa ou já viram aí no telhado de alguma casa. Só que, obviamente, os diâmetros são muito maiores. Como a energia na faixa das ondas de rádio é muito menor que a energia na faixa visível, vamos lembrar, a energia de um fóton é igual a E igual a H, constante de Planck, vezes Ni, frequência. Quando, nas frequências das ondas de rádio, a energia, são frequências menores, são comprimentos de onda maiores, portanto a energia é muito menor. São precisos áreas de superfícies refletoras bem maiores. Por outro lado, a qualidade da superfície refletora não precisa ser um espelho maravilhoso, como o caso dos telescópios ópticos. Por quê? Normalmente, o requisito fundamental para a boa qualidade de um refletor é que as imperfeições na superfície refletora sejam da ordem de 1/10 do comprimento de onda incidente. Ora, se a gente pensar na luz visível, a gente está falando de comprimentos de onda na faixa de 5.000 angstroms ou 500 nanômetros, ou seja, meio micron. Quer dizer que as irregularidades maiores num espelho astronômico aceitável são da ordem de 1/10 de meio micron, né? De menos de 1/10 de micron. Precisam ser superfícies refletoras de altíssima qualidade. Agora, se a gente está pensando num radiotelescópio que trabalha na faixa das ondas centimétricas, que é uma faixa típica, faixa de 1 centímetro, uma superfície refletora com irregularidades de 1 milímetro, está ótimo. Então, são chapas de alumínio, normalmente, são chapas de alumínio que fazem a superfície refletora e não precisa ser melhor do que isso. Essa foto em particular é um radiotelescópio nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, West Virginia, que tem 105 metros de diâmetro, e aqui está o foco. O espelho é levemente assimétrico, de maneira que o foco está aqui nesse ponto, onde está o foco primário do telescópio. O refletor, obviamente, é o prato aqui embaixo. Aqui tem outro radiotelescópio famoso, o radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico. Esse é um conceito um pouco diferente.
Ele está numa cavidade, obviamente é fixo, ele tem 300 metros de diâmetro, ele é muito grande. Por muito tempo foi o maior radiotelescópio do mundo. Obviamente essa estrutura primária, o refletor primário não se move. O que se move é o secundário. O receptor secundário aqui em cima, ele se move apoiado nesse conjunto de cabos de aço que está nesses 3 pilares. Os conjuntos de cabo de aço se movem de maneira que o primário vai ficar sempre estável, mas o secundário vai se movendo para acompanhar o movimento sideral do corpo do alvo lá no céu. Notem aqui operários trabalhando, fazendo manutenção da superfície primária. Vejam, ele está usando um disco aqui só para o pé dele não deformar a estrutura, mas o que tem aqui são simplesmente chapas metálicas sem polimento. Não é necessário polimento maior que isso. E esse aqui é o maior radiotelescópio do mundo atualmente. Ele acabou de ser concluído, foi concluído em janeiro desse ano de 2020. O nome dele é FAST, que é uma sigla de 500 Meter Aperture Spherical Telescope. Ele está construído na China, lá no sudoeste da China, na província de Guizhou, e tem impressionantes 500 metros de diâmetro. Assim como o Arecibo, obviamente o espelho primário, o refletor primário não se move, o que se move é o secundário. Nessa foto aqui, essa foto aqui é da época da construção, o secundário não está aparecendo. Ele é uma estrutura que paira aqui em cima, apoiado por essas 5 torres. Bom, então essas são as características do comprimento de onda, né, dos comprimentos de onda do rádio. O comprimento de onda maior implica numa resolução angular, ou seja, numa qualidade de imagem pior. As imagens dos radiotelescópios são piores que as dos telescópios ópticos. A grande vantagem é que se pode observar 24 horas por dia, não tem fazer paradas durante o dia. As nuvens não interferem, a não ser que o observador esteja observando especificamente uma frequência similar às frequências da molécula de água. Mas fora isso, ele pode observar com nuvem, pode observar até com chuva. E faixas de frequência diferente dão informações sobre moléculas diferentes. A gente falou isso na aula passada, um radiotelescópio funciona de forma similar a um receptor de rádio que a gente tem em casa, um rádio. Você sintoniza uma certa emissora, uma certa estação. Quando você faz isso, você sintoniza a frequência, você está dizendo para o seu receptor de rádio, eu quero escutar aquela frequência. O radiotelescópio funciona do mesmo jeito, sintoniza-se a frequência que se quiser escutar. Aqui, por exemplo, só para comparar, está uma foto por trás, uma foto da nebulosa de Órion, na região da constelação de Órion, próximo das Três Marias, e superposto a ela uma imagem aqui em listras azuis, mostrando uma imagem em rádio, obtida por um radiotelescópio. Vejam, a imagem é pior, ela mostra então como a emissão de rádio da nebulosa de Órion está distribuída. Um outro tipo de rádio observatório são os chamados radiointerferômetros. São conjuntos de antenas, normalmente situadas na forma de um Y. Um braço está aqui, outro vem aqui, que não aparece inteiro na foto, e as antenas se movem em trilhos, como trens, de maneira que é possível regular a abertura entre eles. Esse aqui em particular, o conjunto dos 3 braços pode abrir até 30 km. E o que se ganha com isso? O que é um radiointerferômetro? Ele combina informações de várias antenas individuais, vários receptores individuais, como se fosse um único receptor, uma única antena. A vantagem de atuar dessa forma é que a combinação das imagens de todas as antenas, atenção, não basta somar os fluxos, é preciso que essa combinação seja feita em fase também. Isso é uma onda eletromagnética, ela tem uma intensidade e ela tem uma fase também. É preciso que isso seja combinado em fase e dessa forma, aí sim, obtém-se imagens com resolução angular melhor ainda que aquelas obtidas pelos maiores telescópios ópticos. Como é que isso funciona? Ora, funciona através do princípio da interferometria, ou seja, é possível uma fração muito pequena de poucos segundos de arco, ou até de frações de segundo de arco, se a gente tiver, por exemplo, um exemplo aqui, uma resolução de 1 segundo de arco, de 2 segundos de arco, que é mais ou menos a resolução obtida por um telescópio óptico na Terra. Isso é obtida por 2
duas antenas operando na faixa de onda de 10 centímetros, separadas por 5 quilômetros e conectadas não apenas em suas intensidades, mas também em fase. Esse é o princípio da interferometria. Quanto maior for a distância entre os radiotelescópios, maior é a linha de base. E quanto maior for a linha de base, maior é a resolução angular atingida. Por isso que no VLA, que eu mostrei aqui na imagem anterior, aqui, essas antenas aqui podem se separar até uma linha de base de 30 km. Esse é o princípio da interferometria. Esse é uma outra aplicação desse princípio. Esse é o Atacama Large Millimeter Array, atualmente o melhor radiotelescópio do mundo. Ele foi concluído, na verdade, há poucos anos atrás. A imagem é real, ela parece um desenho, não é? Uma foto tirada lá do platô de Chainantor, no norte do Chile. Isso aqui são impressionantes 5.100 metros acima do nível do mar, é muito alto, o ar é rarefeito, é difícil respirar aqui. Dá para ver o céu do hemisfério sul aqui, as duas nuvens de Magalhães, duas pequenas galáxias satélites da nossa, a grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães, tem esse nome porque foram descobertas pelo Fernão de Magalhães lá no comecinho do século XVI. E esse conjunto são 66 antenas, elas podem ficar situadas num arranjo mais concentrado ou mais esparramado, conforme o projeto científico e o alvo. E aí sim consegue-se resolução de frações de segundo de arco ainda melhores que aquelas obtidas pelos telescópios ópticos. O ambiente é tão agressivo lá em cima que os caminhões que colocam as antenas, cada uma no seu lugar, a antena tem uma plataforma, que você pode ver aqui. Os caminhões foram construídos especialmente para isso, e são caminhões pressurizados. Aqui está a cabine do operador, é similar a uma cabine de avião, porque é muito difícil trabalhar aqui em cima. A gente vê algumas pessoas aqui, mas é muito difícil ficar muito tempo aqui em cima. Tanto é que, caso ocorra algum defeito com alguma das antenas, o caminhão vem, levanta a antena e leva para a estação de manutenção, que fica não a 5.100 metros acima do nível do mar, mas a 2.000 e pouco aproximadamente. O princípio da interferometria, só para detalhar, é o princípio da interferência de fenda dupla. A gente viu isso em mecânica ondulatória, isso é física lá, introdutória, né? Se a gente tiver uma frente de onda que atravessa duas fendas, vocês podem imaginar, no caso da radioastronomia, uma frente de onda vinda de uma fonte astronômica recebida por dois pratos, né, dois receptores, dois radiotelescópios situados a uma distância conhecida. Ora, o que esse arranjo vai gerar? Um padrão de interferência. Por isso, interferometria. O padrão de interferência vai gerar interferência construtiva, onde os padrões vão se somar, interferências destrutivas, onde os padrões vão se cancelar. O resultado disso, então, é uma imagem de alta resolução obtida pelos padrões de interferência construtivos. Obviamente, isso aqui vai ser descrito por um padrão senoidal que precisa ser analisado com técnicas apuradas, né, com técnicas bem específicas para isso. Na verdade, a análise do sinal é feita por transformada de Fourier, que decompõe o sinal nas suas frequências e intensidades. Transformada de Fourier é uma técnica de análise de sinais extremamente poderosa, ela é muito usada em telecomunicações e em engenharia. O princípio de Fourier é que qualquer sinal ondulatório, qualquer sinal periódico, pode ser decomposto numa série de senos e cossenos e assim analisado. Essa é uma técnica extremamente poderosa que tem aplicação em diversas áreas da ciência e da tecnologia. Aqui tem um exemplo de aplicação dessa técnica. Essa é uma galáxia bem conhecida, uma galáxia razoavelmente brilhante, a galáxia M51. Aqui está uma foto na faixa óptica e aqui está uma imagem obtida na faixa de ondas de rádio para a mesma galáxia. Essa é uma imagem com mais ou menos aí 2 segundos de arco de resolução angular, é a qualidade de um telescópio na Terra. E a mesma imagem é obtida aqui. Vejam que as ondas de rádio dão informação
sobre as nuvens de hidrogênio. Portanto, elas delineiam os braços espirais da galáxia, inclusive braços externos que aparecem aqui, aqui, que não são visíveis na faixa óptica, que aparecem aqui em ondas de rádio. Aparece em onda de rádio também aqui a ponte de matéria que conecta a M51 com sua galáxia satélite, essa aqui. Existe uma ponte de matéria na faixa de hidrogênio que aparece aqui. Vejam, o princípio da interferometria, quando a gente fala nele, a gente está falando de resolução. Claro que em termos da intensidade não tem mágica. A intensidade total de um radiointerferômetro é obtida pelas somas das áreas das antenas. Não tem outro jeito. O que a gente vai ganhar é resolução angular, ou seja, a qualidade da imagem é tal que é a mesma como se fosse um único refletor, um único prato gigante com, sei lá, quilômetros de diâmetro. Vai fornecer então uma resolução angular grande. Porém, a energia obtida, a energia recebida, é a soma das áreas de cada um dos receptores. Não tem outro jeito. Isso pode ser feito na luz visível também, porém é muito mais difícil, porque os comprimentos de onda são muito mais curtos, portanto, a resolução, a separação das franjas de interferência é muito mais complexa. Os telescópios Keck, no Havaí, fazem isso, são separados mais ou menos 100 metros, os dois. Os telescópios do VLT, que estão na primeira página da aula de hoje, também fazem isso lá no Chile. Ok, e os telescópios no espaço? Bom, como a gente viu nas aulas anteriores, existem faixas de frequência que não são visíveis da Terra. A atmosfera da Terra bloqueia. O grande exemplo é o James Webb, telescópio James Webb, projetado para observar no infravermelho próximo e mais distante. Esse é o famoso novo telescópio espacial. Esse projeto era para ser lançado lá por 2014, 15, por aí, mas tem recebido adiamentos. Atualmente, a previsão de lançamento é 2021. É um telescópio com 6,5 metros de diâmetro, observar no infravermelho, e que vai ficar, vejam esse diagrama aqui, a Terra, o Sol, na verdade ele vai ficar atrás da Terra, girando em torno do Sol com a mesma velocidade orbital da Terra, no chamado segundo ponto de Lagrange, que é um ponto de estabilidade dinâmica do sistema Terra-Sol, do sistema de dois corpos. Aqui entramos já na mecânica celeste. Se alguém tiver a dúvida, recomendo examinar com cuidado o que são pontos de Lagrange e pontos de estabilidade gravitacional. E o infravermelho? O infravermelho também é complicado porque na Terra o infravermelho é em boa parte bloqueado pela atmosfera, portanto, a astronomia no infravermelho pode se fazer de forma marginal da Terra, mas ele é muito, muito melhor de se fazer do espaço. Apenas o infravermelho próximo, muito próximo da luz visível, é que se pode fazer do solo. A qualidade do infravermelho pode ser ilustrada por essa sequência de imagens. As duas de cima são imagens terrestres e as de baixo são astronômicas. Vejam, isso aqui é um valezinho, ó, tem uns morrinhos aqui, um vale coberto de névoa e um morrinho lá no fundo. Aqui tem uma imagem no visível e aqui tem a imagem no mesmo lugar, obtida no mesmo dia, no infravermelho. Então aparecem os morrinhos aqui em primeiro plano, todo o vale muito mais visível e os morrinhos lá do outro lado também visíveis. Ou seja, no visível e no infravermelho dá uma diferença enorme na imagem. Isso aqui é o que os americanos chamam de smog. Isso aqui, né? Uma mistura de névoa, de fog, com fumaça. E a mesma coisa no espaço. Poeira. Poeira e gases. Aqui está a região de Órion, o chamado trapézio de Órion, bem no centro da nebulosa de Órion. Uma região que tem muita poeira. No visível, a quantidade de poeira é tanta que é difícil distinguir as estrelas. Porém, se a gente fizer a imagem da mesma região no infravermelho, vai ver que a quantidade de estrelas é muito grande, a gente simplesmente não consegue enxergar elas do outro lado por conta da poeira. Aqui está a mesma região, numa área muito maior, né? Aqui estão as Três Marias, né? A nebulosa de Órion, Betelgeuse, Rigel, as Três Marias, e aqui está a nebulosa de Órion, que a gente viu na imagem anterior. Aqui está a mesma imagem, a mesma escala no infravermelho. Vejam como tem poeira.
como tem poeira nessa região. Essa é uma região, bom, essa imagem em particular, ela é feita para detectar a poeira. Então dá para ver a quantidade de nuvens de poeira que tem em volta em toda a região. Vejam, mesmo aqui na região do cinturão, né, das Três Marias, tem muita poeira. Próximo dessa estrela aqui está a nebulosa da Cabeça do Cavalo, que é uma imagem astronômica bem conhecida também. E o outro lado? Bom, o outro lado do espectro eletromagnético. Ultravioleta, raio-x, raios gama. Bom, a atmosfera da Terra corta tudo. É preciso observar do espaço. Então não tem jeito, é preciso colocar telescópios lá em cima. Essa imagem de cima mostra um remanescente de supernova, chamado remanescente de supernova de Cisne, e ele é invisível, completamente invisível na luz visível, mas no ultravioleta dá para ver uma grande quantidade de material aqui. Isso é gás ejetado em alta velocidade. E a partir daí, da velocidade desse gás, deu para estimar que essa supernova explodiu há 12 mil anos atrás. A imagem de baixo mostra uma galáxia também bem conhecida, a galáxia M81. E como o ultravioleta é emitido principalmente pelas estrelas quentes, a luz ultravioleta, uma imagem feita na luz ultravioleta, delineia com muita precisão a estrutura espiral da galáxia. A estrutura de braços, as subestruturas dos braços, vejam, tem um mais externo aqui, um mais interno aqui, outro ainda mais interno aqui. Mesma coisa para os braços aqui de cima, um anel aqui. Então, essa riqueza de detalhes só é possível de obter usando ultravioleta. Nesse caso aqui, essas imagens foram feitas por um satélite chamado Extreme UV Explorer, EUVE, um satélite em órbita da Terra. Raio-x e raios gama, as coisas são mais complicadas ainda, mas não impossíveis. Ora, os raios-x e raios gama não refletem em espelhos comuns. É preciso técnicas distintas. Isso aqui é um detetor de raio-x usando as células de... mais ou menos como um funil de radiação, são chamadas células de Bragg. São refletores cilíndricos onde os fótons de raio-x incidem em ângulos muito rasantes. Os ângulos vão mudando de maneira que os fótons que entram aqui pela superfície coletora vão afunilando até chegarem num ponto focal aqui embaixo. Então é possível dessa forma obter uma imagem onde cada ponto da imagem equivale a essa área aqui. Obviamente que a resolução não é muito boa, mas é o que dá para fazer. E esse tipo de informação também é muito importante porque ele traz, nos traz fótons de alta energia sobre processos altamente energéticos que ocorrem em alguns corpos celestes. Aqui tem uma imagem em raio-x de um remanescente de supernova chamado Cassiopeia A. A imagem foi obtida pelo satélite Chandra, um satélite específico para fazer imagens na faixa dos raios-x que opera no gás, médio gás de alta energia. Esse gás aqui está em temperatura efetiva de 50 milhões de kelvins. Vocês lembram lá da lei de Wien, né? Se a temperatura efetiva está em 50 milhões de Kelvin, dá para fazer a conta ao contrário e ver onde está o comprimento de onda de máxima energia. Óbvio que é um comprimento de onda bem curtinho, são frequências muito altas na faixa dos raios-x. O pontinho brilhante aqui no centro da imagem é um buraco negro, mas se é negro, por que é brilhante? Obviamente a gente está vendo aqui a matéria turbilhonando ao cair no horizonte dos eventos do buraco negro da supernova Cassiopeia A. Finalmente, raios gama. Os raios gama têm uma dificuldade muito grande de foco, as imagens têm uma qualidade muito ruim, tem imagem de 1 grau. Vamos lembrar, 1 grau é o dobro do diâmetro da lua cheia. Essa é a qualidade da resolução em raios gama. Mas ainda assim é possível obter então informações sobre os processos mais energéticos que ocorrem no universo. Esse é uma foto do satélite Compton, o Gamma Ray Observatory, no momento que ele estava sendo lançado do Space Shuttle Atlantis, na década passada. E aqui está um evento do centro de uma galáxia 3C279, um quasar, um objeto extremamente ativo.
Se a gente sintetizar, as diferentes faixas de cobertura espectral vão trazer informações diferentes e complementares sobre qualquer corpo celeste. Vejam aqui, esse é o disco da Via Láctea, obtido em diversas faixas de comprimento de onda. Aqui está a luz visível. A gente, obviamente, só consegue fazer fotos da Via Láctea de perfil, já que a gente está imerso no disco dela, é óbvio. Aqui está em ondas de rádio, em infravermelho, na luz visível, em raios X e em raios gama, mostrando aí processos físicos diferentes que ocorrem no gás do plano da nossa galáxia. Vejo que em raios X a galáxia tem pontos extremamente brilhantes aqui em raio X, raio gama, que são de todo modo invisíveis em outras... Aqui estão as nuvens de Magalhães, mas pontos como esse aqui são invisíveis em outras faixas de comprimento de onda. Então, isso que é importante reter. As coberturas espectrais diferentes não se substituem, nem se superpõem, elas são complementares. Cada faixa de cobertura espectral dá informação sobre um processo físico diferente ou sobre corpos de natureza diferente. Isso está sintetizado nessa tabelinha aqui. Na faixa das ondas de rádio a gente vai ter informação sobre planetas, sobre campos magnéticos dos planetas, sobre a estrutura das galáxias, das nuvens de hidrogênio neutro, sobre galáxias ativas, sobre a radiação cósmica de fundo. O infravermelho nos traz informação sobre estrelas frias, estrelas em formação, sobre a estrutura do universo em larga escala. A luz visível a gente já bem conhece, sobre as estrelas, sobre a evolução estelar, sobre a morfologia das galáxias, também sobre o universo em larga escala. A radiação ultravioleta nos traz informação sobre o meio interestelar, sobre as estrelas quentes. O raio-x nos traz informação sobre as atmosferas das estrelas, sobre objetos muito energéticos como estrelas de nêutrons e buracos negros, sobre as chamadas galáxias de núcleo ativo, que a gente vai ver mais para o final do curso, e sobre o gás quente que permeia aí as galáxias e os aglomerados de galáxias. A radiação gama, a mais energética de todas, nos traz informação sobre os processos físicos de alta energia que ocorrem, por exemplo, nas estrelas de nêutron e nos núcleos galácticos ativos. Essas informações todas são complementares e juntas elas nos ajudam a responder a velha pergunta aquela, a famosa pergunta aquela: como é que vocês sabem tudo isso só olhando? Uma parte fundamental dessa resposta é não olhar só com o olho, olhar em faixas espectrais diferentes e complementares. E assim termina a terceira parte dessa aula.